Eu estou no Salmo 73. Vamos juntos fazer a leitura desse salmo? Salmo 73. Vamos juntos? Os que acharam, digam amém. Os que têm prazer de abrir a Bíblia, digam aleluia. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como os outros homens, não são afligidos como os outros homens. Por isso a soberba os cercam como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, põem suas bocas contra os céus e a sua língua andam pela terra. Suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e águas de copo cheio se lhe espremem. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos da inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lança em destruição, como caem em desolação, quase no momento. Ficam totalmente consumidos de terrores, como um sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, quando acordastes, desprezarás a paciência, a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nas minhas entranhas. Assim me emudeci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje mais que a ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a minha fortaleza e a fortaleza do meu coração. É a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu os tens destruído, todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. E você diz amém. Pai, essa é a tua palavra, fala conosco e edifica-nos.
para a glória e honra do teu nome, e todos juntos dizem amém. Amados, falar sobre o Salmo 73 é pedir para falar sobre o seu compositor. A palavra salmo significa canção, música. Todas as vezes que você abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, você vai lembrar que o Salmo não passa de um inário com muitos louvores rendidos em adoração a Deus. Alguns sendo cantados pelo livramento que o Senhor deu, outros por gratidão, outros são orações cantadas de expressão em aflição, em angústia vivida pelo seu compositor. Tal como nos nossos dias se compõem músicas, nos tempos antigos, os compositores também expressavam aquilo que estava no seu coração. Nós conhecemos 5 dos grandes salmistas que escreveram este livro. O primeiro dele, o mais famoso, é o salmista Davi. Além de Davi, no seu tempo também tinha o sacerdote Asaf, que é de quem nós vamos falar esta manhã e quem escreveu esse salmo. Não só os 50, não só os 73, mas também os 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 e o 83. Além desses 2 salmistas, Davi e Asaf, nós temos mais um famoso salmista, proverbista e sábio rei, Salomão. E nos tempos antigos, você vai encontrar tanto Moisés, que também escreveu salmo ao Senhor, canção, música, adorando ao Senhor, como também, no seu tempo e na sua geração, o sacerdote Coré ou Corá e os seus filhos. Logo, conhecendo aí os compositores do livro dos Salmos, se eu fosse você, eu tinha anotado isso. Mas como você não sou eu, você não anotou. Mas guarde na tábua do teu coração. Nós encontramos nesse texto especificamente uma oração de desabafo, expressando que até a pessoa mais santa e mais perto dos propósitos de Deus, se tirar o olho, se tirar os olhos dos céus e daquilo que é foco, pode se perder na sua identidade. Para vocês entenderem o contexto da vida de Asaf, Asaf é uma espécie de amigo de um grande propósito. Porque a arca do Senhor foi tomada nos tempos de Eli, o sacerdote. Eli era o juiz, o penúltimo juiz antes de Samuel. A arca foi tomada porque tanto Eli era negligente, quanto os seus filhos eram levianos diante do que deveriam ser diante do Senhor. Eles se prostituíam. Eles queimavam as ofertas do Senhor em churrascos pessoais. Eles zombavam da santidade de Deus diante da arca de Deus, diante do templo de Deus. Até que os inimigos vieram e tomaram a arca, que passou um período de tempo extenso, mais de 40 anos, longe de Israel. Samuel cresce, consagra um príncipe regente, Saul como rei de Israel, que também é um péssimo exemplo, tanto quanto os filhos de Eli, é um exemplo de apostasia. A verdade é que todas as vezes que nós não valorizamos a presença de Deus, a nossa decadência, ela está muito perto de acontecer. Deus tenha misericórdia de nós.
Saul despreza a presença de Deus e durante os 40 anos do seu reinado ele não se importa de trazer a arca. Israel vive uma apostasia, o relaxar, o esfriar da fé. De modo que quando Deus levanta Davi, Davi é o maior exemplo de adoração e é o responsável por um grande reavivamento do povo de Israel, se não o maior avivamento que a nação de Israel viveu. Porque quando Davi assumiu o reino, ele manda trazer a arca que estava na divisa de Israel com os filisteus, na cidade de Kiriat Jearim. A arca de Deus permaneceu ali por um período de tempo, e ele pede justamente para a arca ser trazida e fica por 3 meses na casa de Obed e Edom. E então Davi tem uma gama de pessoas que estão no mesmo propósito que ele, porque Deus sempre vai unir pessoas com o mesmo propósito que você tem. Deus sempre vai te apresentar pessoas que estão indo no mesmo caminho que você está percorrendo. Oh, glória a Deus. Eu vou dizer de outra maneira para ver se você entende da glória com mais vontade. Você não está só no propósito. Deus vai levantar pessoas junto com você para viver esse grande propósito. E eu preciso abrir parênteses aqui para dizer que Deus, ele é responsável por fazer com que leis primordiais da vida aconteçam. E uma delas é: você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é. Gente atribulada atrai gente atribulada. Um abismo chama outro abismo. Quando você anda com sábio, disse o sábio rei Salomão, mais sábio você se torna. Quando você anda com tolo, ambos caem no buraco, no abismo. Você não atrai o que você quer, porque se a gente atraísse o que nós queremos, certamente alguns de nós não teríamos problemas. Andaríamos em bonanças contínuas. Viveríamos uma vida maravilhosa, porque nós sempre queremos o melhor para nós mesmos, sim ou não? Mas não adianta querer o melhor. Precisamos ser o melhor, porque quem é o melhor de Deus sempre atrai o melhor de Deus. É por isso que você precisa ter adoração como estilo de vida, porque você vai atrair adoradores para estar perto de você. Quem ora sempre atrai gente de oração. Você já percebeu que uma igreja que tem muito idoso sempre vem mais? Uma igreja que tem muitos jovens, o que acontece? Vem mais. Porque você atrai o que você... Aí vai pro bingo. Quando chega no bingo, o que você acha? Jovem. Mas vai pro baba, o que você acha? Jovem. Então você não atrai o que você quer, você atrai quem você é. Diz para alguém assim, ó, se transforme na sua melhor versão. No caminho você vai achar pessoas, craques, no mesmo time que você. E grande vai ser a vitória. Quem pode dar um brado de glória a Deus? Você não vai ver uma gravadora querendo os piores cantores. Elas sempre querem, porque você atrai o que você é. Os melhores. Você não vai ver a Globo contratando qualquer artista, porque o melhor sempre quer contratar quem? O melhor. Então você não atrai o que você quer. Você atrai quem você é. Fechei parênteses. Saul era esse tipo de gente ruim que sempre atraía coisa ruim. Por desobedecer princípios, um espírito mau começa a assolá-lo. Mas como Davi vem após os 40 anos de Davi, é sobre Asaf que eu quero falar, Deus levanta parceiros que lhe ajudam a restaurar o culto e a adoração ao Senhor. Quando Deus levanta Davi, junto com Davi, vem homens e vem mulheres com o mesmo espírito, com a mesma dimensão, com o mesmo propósito. Cuidado para que a religião não te ingesse. Porque o culto e a adoração que se estendeu naquele momento em que a arca é trazida da casa de Obed-Edom, onde Davi celebra a entrada da arca na presença dos povos daquela nação. E Mical, sendo filha de Saul, acostumada com algo engessado, a apostasia,
ela despreza Davi no seu coração e, além de receber muitas maldições, deixou de receber muitas bênçãos. Porque quando nós engessamos o culto, quando nós achamos que deveremos ou devemos até interferir na adoração do outro, nós corremos um grande risco de estar atrapalhando um grande propósito na vida de alguém. Cuidado para você não atrapalhar na sua própria vida. É por isso que às vezes eu adoro, eu pulo, eu danço. Agora, se você se colocar na posição de crítico, você pode pagar um grande preço. Bom, Davi restaura o culto, a adoração, traz a presença. O povo, segundo o livro de Samuel, capítulo de número 2, você vai ver o povo anelando pela presença de Deus. E o que é que Davi faz? Traz a presença de Deus. Esse anseio, esse anelo pela presença de Deus traz um avivamento sobre a nação. E um dos que ajudam a restaurar o culto e a adoração é Asaf. Asaf não era só um sacerdote. Quem era Asaf? Asaf, ele é filho de Berari, que é filho de Gerson, que é filho de Levi. A tribo de Levi, ela é responsável pela adoração. Ela é responsável pelo culto. Na tribo de Levi, existiam 3 tribos distintas, ou 3, eu vou dizer 3 famílias, 3 clãs dentro da tribo de Levi, que eram responsáveis por ações específicas no tabernáculo, no templo posteriormente. Primeiro eram os Gersonitas, de quem Asaf faz parte. Segundo, os Meraritas. E depois os Coatitas, não necessariamente nessa ordem, Gerson, Coate e Merari. Esses 3 homens, desses 3 clãs, eram responsáveis por obras específicas no tabernáculo. A família dos Gersonitas era responsável pelo candelabro, pelo altar de bronze, pela bacia de bronze. Eram responsáveis pelos objetos. A segunda família, que é a família dos coatitas, cuidava do santuário de maneira geral, da manutenção do templo, de forma quando ele estava estabelecido, fixado. A terceira tribo, a tribo dos Meraritas, eram responsáveis por estabelecer a tenda ou tirar a tenda, que era feita de couro. Quando a presença de Deus subia, a nuvem começava a guiar o povo, eles eram responsáveis por tirar as estacas, remover os couros, e depois, em outro lugar onde a nuvem parava, eles tinham que, de novo, montar o tabernáculo, e aí vinham os gersonitas, colocavam os objetos no seu devido lugar, e depois os coatitas continuavam toda a manutenção de dentro do tabernáculo. Então, 3 clãs distintos de uma família sacerdotal. E você vai perceber aqui que a família dos Gersonitas, depois vem Berari e depois Asaf. Asaf, ele é responsável pelo louvor e pela adoração, porque Davi instaura isso. Antes de Davi, o culto era apenas ritual. Depois que Davi estabelece o culto com música, com canção, com adoração, o culto passa a ser com ritual e musical. Davi é o grande responsável por termos parte do culto com louvor e com adoração ao Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Aplaudir com consciência de que alguém quis entregar algo novo para Deus. E que cada culto você pode entregar algo novo para Deus. Na adoração, na expressão e no louvor. Então Davi estabelece Asaf como um tipo de guardião do louvor e da adoração. E Asaf especificamente tocava um tipo de instrumento chamado símbolo sonoro. Era uma espécie de prato de metal que qualquer coisa que se assemelhe com o que a bateria tem. Como é que é o nome dos pratos ali, ô baterista? Júnior, como é que é o nome dos pratos que tem ali? Hã? E como é o nome desse que você fica batendo assim? Chimbal. Hã? Cimbal? Chimbal. Chimbal. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Asaf era responsável por esse prato de metal que era tocado junto com a percussão. Talvez não seja coincidência a bateria ser do jeito que é. Estude que você vai entender o que eu estou dizendo.
Então veja que Asaf, ele presta uma adoração íntima, profunda no tabernáculo. Ele é responsável por instaurar, por estabelecer a música em formato de adoração, a adoração em formato de música, e assim expressar o louvor ao Senhor no culto. Mas Asaf também tinha um segundo título, era o título de vidente, não como nós temos nos nossos dias, mas era o tipo de profeta, alguém que ouvia a voz de Deus por intermédio de visões e de sonhos. Perceba que a vida de Asaf era a típica entrega e devoção, dedicação em cultuar. Mas isso não impede de que no momento da adoração, do louvor, Asaf comece a reparar na sua lida diária a vida dos ímpios, a vida das pessoas que não têm compromisso com Deus. E aí você leu comigo o Salmo 73, que ele diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram e faltou pouco para que eu escorregasse. Pois eu tinha inveja dos nécios ou dos arrogantes. Eu tinha inveja dos soberbos quando via a prosperidade dos ímpios. Ele começa a dizer que parece que você anda direito e as coisas não fluem. Você anda certo e parece que as coisas é mais difícil para você. Ele diz: eu ando certo, eu ando reto, lavei minha mão na inocência, purifiquei o meu coração para servir a Deus, e eu vejo que o povo que anda com a vida toda errada parece que prospera mais do que eu. Os olhos deles são viçosos de tanta gordura que eles comem. Parece que eles não têm problemas. Parece que eles não veem a aflição. Eles são cercados de segurança. Eles não têm dias ruins. Quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor, quando nós deixamos de olhar para a nossa identidade quanto adoradores que somos, como estilo de vida, nós vamos invejar aquilo que os ímpios fazem. Esse homem de Deus deixou registrado que ele quase se desviava do propósito de manter seu coração limpo e suas mãos puras. E muitos de nós aqui enfrentamos essa guerra às vezes, é ou não é, igreja? Seja sincero com você mesmo, porque Deus conhece o seu coração. Muitos de nós às vezes invejamos aquilo que nós temos por ideal de felicidade. Olhamos para os ímpios, vemos dançando, vemos curtindo 8 dias de carnaval e parece que aquilo é alegria. E aí a gente começa a olhar só a parte boa, aparente daquilo. Às vezes a gente olha e vê eles viajando sem compromisso com o culto, sem ter que orar, sem ter que jejuar, e eles não têm pesadelos, sonhos diabólicos, ataques das trevas. Eles não têm algum tipo de lutas que nós enfrentamos. Feitiço parece que não pega neles e ninguém faz feitiço contra eles. Parece que quando a gente olha para os ímpios, eles não vivem os mesmos níveis de batalhas que a gente vive. Parece que a gente vive uma exclusividade. O diabo diz assim: deixa o resto do mundo e vamos atacar só eles, só ela. Parece que Deus exige santidade só de nós, compromisso só de nós, andar direito só de nós, não errar só de nós. Não parece às vezes? É isso que ele está dizendo aqui no Salmo 73. Eu, quando olhei para os ímpios, eu vi um fardo pesado que eu carrego e os ímpios um fardo leve. Foi isso que ele estava querendo dizer. Quando eu entrei para olhar e observar os ímpios, eu percebi que eles se folgam, têm uma vida regalada, enquanto eu às vezes passo necessidade. Eles olham para Deus e dizem: o Altíssimo sabe de alguma coisa? Que Deus, que coisa nenhuma. A expressão de Asaf deixa claro o pleno descaso que muita gente faz da adoração, do louvor, da exaltação de uma vida compromissada e devotada com Deus. E ele está ali mergulhando naquilo, até que ele entra no santuário. Ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus. Versículo 17. Então entendi eu o fim deles. Quando ele entra no santuário,
quando ele reassume a sua identidade, ele vê que, na verdade, os ímpios fingem que não passam as lutas que nós passamos. Aí, quando ele entra no santuário, Deus, de maneira psicológica, mostra para eles que os ímpios escondem suas dores emocionais se afogando na bebida, se afogando na cachaça, pulando 8 dias para fingir que não tem problema. Mas quando nós entramos no santuário do Senhor, percebemos que o fim deles é de derrota, de tristeza, de angústia, de amargura. Mas quando nós entramos na presença do Senhor, percebemos que o nosso fardo não é tão pesado, é leve, porque o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Percebemos quando observamos no Senhor quem são os ímpios. Quando entramos no santuário, entendemos, queridos, que eles não têm fidelidade conjugal e vivem um inferno emocional, um inferno sentimental, porque não têm relacionamentos fixos. Enquanto eles dizem que ser solteiro é bom, estão depressivos porque não conseguem durar em um relacionamento. Enquanto você está fazendo 1 ano de casado, 2 anos de casado, 10 anos de casado, 20 anos de casado, a bênção do Senhor está sobre a tua vida e sobre a tua casa. Os ímpios pegam dinheiro emprestado, se endividam, somem e acham que não vão ter pagamento das suas más ações, até que o agiota bate na porta. Até que a PF, Polícia Federal, bate na porta. Até que a Polícia Civil investiga. E aí você vê misericórdia aí, ó. O fim deles é trágico. O fim deles é de vergonha. O fim deles é de desonra. Então ele continua dizendo: quando eu olhei isso tudo, aí meu coração azedou. Eu fiquei atônito dentro de mim. Eu percebi que eu estava invejando a coisa irreal, a coisa errada. Recobrei meu ânimo, recobrei de novo. E ele diz: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E quem eu tenho na terra que eu queira mais do que a ti? Ele decide adorar e dizer: Senhor, na verdade eu não quero nada que o mundo tem, nem que os ímpios fazem. Eu quero mesmo é continuar vivendo uma vida de santidade na sua presença. Alguém está aqui para dar um brado de glória a Deus? Tire os olhos daquilo que tenta roubar sua esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Asaf entende no Senhor, aleluia, que Deus é o suficiente para manter uma vida plena, uma vida de paz, uma vida de alegria. Apesar do mundo pintar como se eles vivessem bem, a verdade é que eles vivem uma mentira. E nós vivemos a realidade. A vida não é fácil, mas os resultados são resultados de honra de Deus nas nossas vidas. Então entenda isso em fé, porque Asaf precisa reafirmar sua identidade. Bate no peito e diga comigo: viver uma vida de adoração como estilo de vida é continuamente reafirmar a minha identidade. Eu sou adorador. Deus fala comigo no sonho, Deus fala comigo na visão, Deus fala comigo. Eu sou adorador. Não adianta eu querer ser igual a ninguém no mundo. Eu sou adorador. Asaf precisava olhar de novo para quem ele era no Senhor. Eu não vou permitir que o meu coração se suje porque os ímpios fazem coisa errada. Meu coração continua limpo diante de Deus. Eu não vou permitir que minha mão se suje porque os ímpios fazem as coisas com mãos sujas. As minhas mãos continuam lavadas na inocência, porque eu não vou fazer nada para desonrar o Deus a quem eu sirvo. Olhou para a sua própria identidade. Quem eu sou em Deus? E Asaf volta a viver uma vida de adoração como estilo de vida. Quase desviou, quase escorregou. E você que entrou aqui nesse quase, vai sair daqui dizendo: os meus pés estão firmes na rocha. Não olhe para o mundo. De onde você saiu, com lembranças de bons momentos, com a sua memória seletiva, como diz a psicologia positiva. A memória seletiva faz a mulher ter apanhado, ter sofrido traição, ter vivido tudo de pior em uma relação, e aí pega 5 minutos de carinho e esquece tudo que sofreu, que apanhou, e diz: eu vou voltar porque
Não foi só momentos ruins, tiveram momentos bons. A nossa memória seletiva nos faz de novo voltar para abismos do quais nós nunca deveríamos ter entrado e nós saímos pelo poder das mãos de Deus. Muitos de nós, quando entramos na presença de Deus, tem gente que era viciado em cachaça, em álcool, era mergulhado em vício para tentar afogar suas mágoas, suas dores. Aí quando lembra de um momentozinho de prazer, diz: eu não quero mais ser crente. Já quer de novo sujar a alma, já quer de novo sujar as mãos. Muitos de nós saímos de uma vida promíscua. Muitos de nós saímos de uma vida sem qualquer tipo de escrúpulo, sem qualquer tipo de moral, de ética. E às vezes sentimos saudade disso. Mas eu vim como profeta de Deus nesta manhã lhe declarar que de onde Deus te tirou, você não volta nunca mais. O mundo de onde Deus te tirou, Deus já colocou um ponto final. A história que você vive agora é uma nova vida, uma nova história. Quem pode receber essa palavra? Eu vou dizer como o Senhor disse para Moisés: parai, olhai e vede, porque esses egípcios que hoje vês, nunca mais tornarás a ver. O Senhor fechou o mar com todo o seu passado. A nuvem que aponta o seu destino é a mesma que já apagou o seu passado, porque Deus tem coisas novas para fazer na sua vida, hoje e lá na frente. Quem pode receber, joga essa mão para cima, dá um brado de glória, aplaude e glorifique o nome do Senhor. E eu vou profetizar mais: que toda investida do inferno para te fazer tirar os olhos de Deus caia por terra nesta manhã. Que tudo que tenta tirar você do alvo, do objetivo de uma vida plena no Senhor, como Asaf, que declarou: eu não tenho outro bem além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. Que os seus olhos sejam tirados de um passado, que os seus olhos sejam removidos da identidade do mundo, e que os seus olhos sejam postos no Senhor, porque é dele que vem o seu socorro, e é nele que você reafirma a sua identidade de verdadeiro adorador. Amém, Igreja Santa? Diga: eu recebo esta palavra. Esse é Asaf. Muitos de nós queremos esconder esses momentos de fraqueza que nós temos, como se nós fôssemos super crentes, como se fôssemos super cristãos. Mas não tem um aqui que não passe por dias de nuvens carregadas, de chuvas intensas, de ventos fortes, mas sempre tem que ter Jesus no barco para acalmar. Não finja que não há lutas na sua vida, simplesmente aceite, entendendo quem você é. Porque para viver uma vida de adoração como estilo de vida, você vai precisar todo dia reafirmar a sua identidade. Eu costumo dizer que diariamente, semanalmente, mensalmente, eu preciso, professora Rita, tomar um banho de lucidez. Porque a vida com Cristo não é uma vida de entretenimento. Eu imagino uma vida tediosa desses caras, de ter que todo dia ter que cuidar de coisas rituais. Deve ser chato, né, gente? Nos nossos dias até que eu consigo dar um jeito de arejar minha mente com coisas, passear com a família, né? Uma viagem que a gente faz aqui, outra ali. Mas já pensou todo dia ter que ficar aqui de joelhos dobrados? Se você se acostumar, vira uma chatice. É ou não é? Bispo, tem dia que eu não vejo sentido em dobrar joelho para orar. Não vejo acontecer nada. No dia que você para de orar, aí você começa a ver um bocado de tribulação acontecer. Aí você começa a entender o porquê que você estava sempre orando e nada acontecia. Não queira pagar para ver. Continue nessa mesmice que mantém sua vida andando. Amém? Você ri, né? O senhor riu ali e é para rir mesmo, porque é engraçado, né? Tem dia que é chato, parece que é aquela coisa ritual, mas basta permitir o diabo enfiar um dedo, que ele já arranca com tudo. Continue orando, Cat. Tu é crente, é isso quem você é. Afirme sua identidade no Senhor e acabou. Amém? Eu sei que às vezes vai bater em você um tédio de você olhar. A vida dos outros está mais interessante do que a minha. A grama do vizinho está mais verde.
Só que se você pular a cerca e pegar na grama do vizinho, vai perceber que ela é sintética. Por isso que está sempre verde. Mas a sua é de verdade. Está vivendo estação após estação. E na hora certa vai ficar verdinha e bonitinha. Fique em paz. Não troque a sua verdade pela mentira de ninguém. Amém? Às vezes a gente acha que o álcool vai dar um upgrade na nossa maneira de viver, que algum tipo de opioide, que algum tipo de droga, que algum tipo de coisa é que a gente precisa para dar um aditivo na nossa forma de viver. Não, não cai nessa não. Que Deus te livre do laço do passarinheiro. Daquele que começa a apresentar a gaiola como algo mais interessante porque tem uma comidinha fácil. Cuidado, porque a sua liberdade pode estar se comprometendo com quase desviar do caminho, quase sair do propósito, quase escorregar, ou no nosso popular, meter o pé na jaca. Que Deus te guarde de toda a sedução das trevas. Essa palavra de reflexão, adoração como estilo de vida. O inimigo não suporta ver você manifestando a glória de Deus. Eu disse no início da mensagem, de maneira introdutória, que Davi foi responsável por um grande avivamento, mas estava lá, Asaf, fazendo a sua parte. E quando você leva a vida para outras pessoas, e quando você começa a gerar uma mudança na mente, no coração de outras pessoas, o inimigo às vezes vai colocar um espelho diante de você para tentar fazer você ver sua vida menos interessante do que ela realmente é. Tem gente que é príncipe, princesa de Deus. E o diabo está querendo fazer de mendigo no mundo e não está entendendo. O filho pródigo que nós falamos aqui, quem ele era? O pai era dono de vários animais, de terras boas, próspero. Aí ele diz, eu quero a minha herança. E aí vai achando que está abafando. Porque invejou os ímpios. Só que os ímpios só querem o que você tem. E depois que você não tem mais nada, para eles você também não significa mais nada. E aí ele volta arrependido. Mas o pai sempre recebe de volta. Você vai encontrar vários textos da Bíblia deixando claro de que vale mais um dia na presença de Deus do que 1000 em qualquer outro lugar. Que a boa mão de Deus te dê graça para continuar. Abaixa a tua cabeça no teu lugar, vamos orar. Que o Deus de Asaf, que livrou os seus pés da queda quando ele entrou no santuário, livre os seus pés de toda armadilha do maligno. Senhor, nós oramos neste momento e te pedimos que o Senhor fortaleça as nossas mãos, fortaleça os nossos pés para continuar na jornada, na caminhada. Continue lavando e purificando o nosso coração. Espírito Santo, nos ajuda a reafirmar a nossa identidade e nos manter firmes naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Não deixe os nossos pés vacilarem, nem escorregarem no caminho, mas nos faz fluir em propósito e glorificar o teu santo e poderoso nome. E a igreja viva diz, fique de pé comigo nesse instante. Eu posso lhe dizer uma última coisa para encerrar isso aqui agora? O nosso culto precisa ser sempre consciente diante de Deus. E mesmo que você tenha uma vida religiosa muito linda, é no templo, é na presença, que Deus esclarece alguns pensamentos na sua mente e a nuvem do maligno é dissipada de sobre você. Asaf diz, quando eu entrei no santuário, eu vi o fim deles. Tem coisas que você só pode perceber quando você está na presença de Deus. É por isso que o inimigo nos nossos dias tenta roubar a importância de culto, de presença, de templo. E ainda que o inferno tente roubar a importância desse lugar, isso faz parte da sua identidade. Eu sou cristão porque eu aceitei Jesus numa igreja. Eu sou cristão porque eu fui batizado numa igreja. Eu sou cristão porque eu faço parte de uma igreja. Eu sou cristão porque eu tomo Santa Ceia em uma igreja. Eu sou cristão porque eu faço parte de um povo que frequenta a igreja. E porque a igreja vai morar no céu. Quem faz parte de um povo santo escolhido. E eu não estou falando das 4 paredes apenas, embora o santuário represente isso. Mas é você fazer parte de um povo que
ajuda a fortalecer o outro. Que é na presença, onde Asaf está ali adorando, que ele olha para os seus irmãos e diz, ali é bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Os ímpios, na verdade, têm um fim. Olha essa última leitura. O versículo 27. Pois eis que os que se alongam em ti, que se alongam de ti, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. É porque Deus está sendo um Deus carrasco? Não. Porque Ele estabeleceu leis e princípios fundamentais para a vida. E quem se afasta de Deus está buscando a queda no abismo. Mas Ele termina dizendo, mas para mim, bom é me aproximar de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Quem quer se aproximar cada dia mais de Deus aqui? Ame isso.